Você precisa saber disso antes que esse mês de maio termine, porque existe uma única planta, que se você colocar na terra agora, vai transformar completamente a forma como você alimenta suas galinhas e o melhor de tudo, vai te fazer economizar uma fortuna em ração industrial, dinheiro que hoje está saindo do seu bolso todo santo dia sem você nem perceber. E antes de continuar, quero te avisar uma coisa rápida. Eu tenho um curso completo onde eu ensino do zero como criar galinhas saudáveis, fortes, que botam ovos o ano inteiro. E o link desse curso está aqui embaixo na descrição. Dá uma olhada porque vai mudar a sua criação para sempre. Agora deixa o like aí no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho, porque hoje eu vou te contar histórias reais de gente simples como você que descobriu essa planta e nunca mais voltou atrás. Vou te mostrar por que maio é o mês exato para plantar, vou te explicar como plantar do jeito certo, como oferecer para as galinhas e o que acontece com elas depois de 2 semanas comendo essa folha verde maravilhosa. E olha, eu vou ser muito sincero com você. Eu já vi muita gente desistir da criação de galinhas no Brasil. Gente boa, gente trabalhadora, que começou cheia de sonho e desanimou no caminho. E na maioria das vezes o motivo era um só. O preço da ração não parava de subir. O saco que custava R$ 50 virou 80, depois 100, depois 120. E enquanto o saco subia, o ovo na feira continuava o mesmo preço. Então o produtor começava a perder dinheiro todo mês, ficava endividado e no fim das contas vendia tudo. Vendia as galinhas, vendia o galinheiro e voltava a comprar ovo no mercado. E isso me dói no coração, porque na verdade não precisa ser assim. Nunca precisou ser assim. A natureza sempre teve a resposta debaixo do nosso nariz e a gente é que andou esquecendo. Eu lembro de um senhor lá do interior de Minas Gerais, seu Joaquim, 68 anos, criava galinhas há mais de 4 décadas. E quando eu cheguei na propriedade dele pela primeira vez, ele estava sentado num banquinho de madeira na entrada do galinheiro com uma cara de cansado que eu nunca vi igual. Ele me olhou, deu um suspiro fundo e disse uma frase que eu nunca vou esquecer. Ele falou que se naquele mês ele não conseguisse uma solução, ia ter que matar todas as galinhas dele e desistir, porque a ração tinha comido toda a economia que ele guardou a vida inteira, e ele não conseguia mais sustentar aquela criação. Eu olhei nos olhos dele, vi um homem que estava prestes a perder tudo, e eu sabia que tinha uma resposta simples para o problema dele, uma resposta que custava praticamente nada, uma resposta que estava bem ali do lado, no canteiro abandonado do quintal. Foi naquele dia que eu falei para ele sobre a couve, e antes que você pense que essa é uma resposta óbvia ou simples demais, eu te garanto, a maioria absoluta dos criadores de galinha do Brasil não usa a couve do jeito certo, não planta no mês certo e não sabe o segredo de manter a planta produzindo o ano inteiro. E é exatamente isso que eu vou te ensinar agora, porque a couve é a planta que você precisa colocar na terra esse mês de maio, sem dúvida nenhuma, sem sombra de dúvida, sem hesitação. Por que maio? Você deve estar se perguntando. E a resposta é tão linda quanto simples. Maio, no Brasil, é o mês onde a temperatura começa a cair, especialmente nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste. E a couve, diferente de quase todas as outras plantas que a gente conhece, ama o frio. A couve ganha sabor com o frio, ganha doçura com o frio, ganha tamanho com o frio e, principalmente, ganha resistência contra pragas, porque os insetos que atacam a couve no calor desaparecem quando a temperatura cai. Então, plantando em maio, você está dando para sua planta a melhor janela de crescimento do ano inteiro. Ela vai crescer forte, vai crescer livre de doença, vai crescer sem precisar de veneno nenhum e vai começar a produzir folhas para suas galinhas exatamente quando a comida natural do ambiente começa a escassear, que é justamente o outono e o inverno. Olha que coisa fantástica! A natureza é perfeita demais. Ela te dá uma planta que prospera no exato momento em que tudo mais está parando. E por isso eu chamo a couve de a salvação do galinheiro brasileiro. Esse é o nome carinhoso que eu dei para ela, porque ela realmente salva, ela realmente resgata o produtor que está afundando, ela realmente coloca comida no prato e ovo na mesa. Voltando para o seu Joaquim, eu peguei algumas mudas de couve que ele tinha esquecido lá no fundo do quintal.
plantas magras, abandonadas, e ensinei ele a cuidar do jeito certo, a podar, a adubar com o próprio esterco das galinhas, a regar nos horários certos, e em menos de 45 dias, aquele canteiro virou uma floresta de couve, folhas enormes, verdes escuras, brilhantes, parecia até desenho, e ele começou a oferecer um pé de couve picado para cada lote de galinhas todo dia. E o que aconteceu nas semanas seguintes foi tão impressionante que eu até fiz um vídeo para mostrar. Primeiro, as galinhas começaram a botar ovos com a casca mais forte, ovos com a gema mais alaranjada, ovos maiores, ovos mais saborosos. Depois, a saúde geral das aves melhorou de um jeito assustador. As penas ficaram mais brilhantes, o comportamento ficou mais ativo, e o número de galinhas doentes caiu para praticamente zero. E por fim, e essa é a parte que mais emocionou o seu Joaquim, ele cortou o consumo de ração quase pela metade. Metade do dinheiro que ele gastava antes, agora ficava no bolso dele. E em 3 meses ele já estava lucrando de novo. Hoje, muitos anos depois daquela conversa, o galinheiro do seu Joaquim é referência na região. Ele tem mais de 200 galinhas, vende ovo para a cidade inteira. E o segredo dele continua sendo o mesmo. A couve plantada em maio, a couve cuidada com carinho, a couve que virou parte da família dele. E isso, eu te juro, ele fala com a couve como quem fala com um amigo, porque ele sabe que aquela planta salvou a vida dele, salvou a casa dele, salvou o futuro dele. Agora, eu quero te ensinar como você pode fazer isso aí na sua casa, no seu sítio, no seu quintal, mesmo que você tenha pouco espaço, mesmo que você nunca tenha plantado nada na vida. Primeiro, você precisa escolher um lugar que pegue sol pelo menos 4 horas por dia. A couve gosta de sol da manhã, principalmente, então uma área voltada para o nascente é o ideal. Em segundo lugar, você precisa preparar a terra. E aqui vai um segredo que muita gente não sabe. A couve adora o esterco curtido das próprias galinhas. Então pegue aquele esterco velho que já está escuro e sem cheiro forte, misture com a terra do canteiro, deixe descansar uns 3 ou 4 dias e você vai ter o solo mais fértil que existe para essa planta. Depois disso, você compra mudas em qualquer mercado de horticultura, qualquer feira, qualquer vizinho que já tenha couve no quintal. Ou se preferir, você planta por semente. Mas eu sempre recomendo muda para iniciante porque é mais fácil e mais rápido de ver resultado. Plante as mudas com espaçamento de pelo menos 50 centímetros entre uma e outra, porque a couve cresce muito, ela vira quase um arbusto se for bem cuidada, e dá folhas durante meses e meses sem parar. Regue todo dia no começo, principalmente nos primeiros 15 dias, depois você pode espaçar a rega conforme a planta for ficando forte. E aqui vai outro segredo que vale ouro, e poucos criadores conhecem. Quando a sua couve começar a produzir folhas grandes, você nunca, jamais deve arrancar a planta inteira. Você vai colher as folhas de baixo para cima. Sempre, sempre, sempre as folhas mais antigas primeiro, deixando o miolo da planta intacto e a planta vai continuar Produzindo folhas novas no topo durante meses. Alguns pés de couve bem cuidados produzem por mais de 2 anos seguidos. 2 anos de comida grátis para as suas galinhas, 2 anos de economia, 2 anos de saúde para as suas aves. E tudo isso saindo de uma plantinha simples que você colocou na terra em maio. Outra coisa importante, como oferecer essa couve para as galinhas. E aqui também tem técnica. Você não vai jogar o pé inteiro lá no meio do galinheiro, isso é desperdício. O que eu recomendo é o seguinte: pegue 2 ou 3 folhas grandes, pique bem fininho numa tábua de madeira ou rasgue com a mão mesmo e misture com um pouquinho de fubá molhado ou com farelo de milho ou até com restos de comida da cozinha. E ofereça 1 vez por dia, de preferência no meio da manhã, porque é o horário em que as galinhas estão mais ativas e com mais fome. Elas vão devorar essa mistura. E em poucos dias você já vai começar a ver a diferença na cor da gema do ovo, na disposição das aves, na quantidade de ovos botados. E olha, eu quero compartilhar com você uma outra história que me marcou demais, Dona Cleusa, do norte do Paraná. Uma senhora de 82 anos, viúva, sozinha numa casinha de madeira, com 6 galinhas e 1 galo. Ela me escreveu uma carta à mão. Sim, ainda existe gente que escreve carta à mão, graças a Deus. E nessa carta, ela contava que assistiu um vídeo meu sobre couve,
plantou no quintal e que aquilo tinha sido o melhor presente que ela tinha recebido nos últimos 10 anos. Ela escreveu, e essa parte me arrepiou. Ela escreveu que pela primeira vez em muitos anos, as galinhas dela estavam botando ovos todos os dias e que ela conseguia até dar ovos para os vizinhos. Depois de tanto tempo só recebendo ajuda, agora ela podia ajudar. E isso para ela tinha valor maior do que dinheiro. Isso para ela tinha valor de dignidade. E foi nesse momento que eu entendi de verdade o impacto que essa planta pode ter na vida de uma família. Por isso, eu insisto tanto que você dê uma chance para a couve esse mês de maio, porque o tempo passa rápido demais, daqui a pouco junho chega, julho chega, e a janela perfeita do plantio vai ter passado, e você vai ter que esperar mais um ano inteiro para ter o mesmo resultado. E enquanto isso, o dinheiro continua saindo do seu bolso, a ração continua subindo, as galinhas continuam fracas, e você continua se perguntando o que está fazendo de errado. A resposta sempre foi simples, sempre foi a couve, e agora você sabe disso. Tem uma coisa que eu preciso te falar também, porque é importante demais. A couve não é só uma fonte de comida para a galinha, ela é praticamente um remédio natural. Ela é rica em cálcio, e o cálcio é o que faz a casca do ovo ficar dura e resistente. Ela é rica em ferro, e o ferro é o que mantém a galinha disposta, ativa, sem anemia. Ela é rica em vitamina A, e a vitamina A protege os olhos das galinhas, especialmente daquelas que ficam muito tempo expostas ao sol. Ela é rica em vitamina C, e a vitamina C fortalece o sistema imunológico das aves, fazendo elas resistirem melhor a doenças respiratórias, que são as mais comuns no inverno. Então, cada folha de couve que você dá para sua galinha É uma dose de saúde, é uma dose de prevenção. É um investimento que volta multiplicado em forma de ovo, em forma de carne, em forma de animal saudável. Eu sempre digo o seguinte para os meus alunos do curso: criar galinha não é jogar ração e esperar. Criar galinha é cultivar um ecossistema. É entender que a planta, o solo, o esterco, a água, tudo isso faz parte de um ciclo. E quando você participa desse ciclo do jeito certo, a natureza te recompensa de uma maneira que dinheiro nenhum compra. Você passa a ter uma criação que praticamente se sustenta, uma criação que custa pouco e produz muito, uma criação que orgulha você todo dia quando você abre a porta do galinheiro de manhã. E falando em curso, eu quero te lembrar de novo, lá embaixo na descrição desse vídeo está o link do meu curso completo de criação de galinhas. Lá eu te ensino tudo, desde a escolha das raças certas para sua região, passando por construção de galinheiro do jeito certo, alimentação completa com plantas do quintal, prevenção e tratamento natural de doenças, manejo dos ovos, reprodução, incubação e muito mais. É o curso mais completo que existe em português hoje, feito por quem vive disso há muito tempo. Então clica no link, dá uma olhada e se você levar a sério, vai ver que o investimento volta para você em poucas semanas em forma de economia e de produtividade. Voltando para nossa querida couve, deixa eu te dar mais uma dica preciosa. Depois que sua planta já estiver bem estabelecida, depois de uns 2 ou 3 meses produzindo, você pode começar a colher as sementes. Basta deixar uma das plantas florescer, ela vai dar umas vagens compridas com sementes minúsculas dentro, e essas sementes você guarda num potinho de vidro, num lugar fresco e seco. E no próximo mês de maio, você não precisa comprar nem muda, nem semente de ninguém. Você mesmo vai ter o seu estoque. E mais ainda, você pode dividir essas sementes com vizinhos, com amigos, com a sua família, espalhando essa bênção que é a couve por toda a sua comunidade. E quem sabe ajudando outras pessoas a também economizarem na criação delas. Porque o conhecimento que não é compartilhado é conhecimento que morre. E eu não quero que esse saber se perca. Eu quero que ele alcance cada criador de galinha desse Brasil enorme. Tem mais uma história que eu quero te contar antes de a gente terminar. É uma história que aconteceu comigo mesmo, lá no começo da minha jornada, quando eu ainda era um garoto novo querendo aprender. Eu morava com a minha avó num sítio pequeno e ela criava umas 18 galinhas. E numa época de vacas magras, daquelas que a gente não tem dinheiro nem para comprar pão, minha avó pegou na minha mão, me levou no quintal, apontou para um pé de couve gigante que ela cuidava com tanto amor e disse uma frase que eu carrego no peito até hoje. Ela disse que enquanto tivesse uma couve plantada, ninguém daquela casa ia passar fome.
Nem ela, nem eu, nem as galinhas. Ela disse que a couve era a planta dos pobres, dos humildes, dos que sabem o valor da terra, e que enquanto a gente respeitasse a couve ia respeitar a gente de volta. Eu tinha 12 anos quando ela me disse isso, e foi naquele momento que eu decidi que ia dedicar minha vida a ensinar as pessoas a cuidarem dos animais delas com inteligência, com carinho, com sabedoria, do jeito que a minha avó me ensinou. Hoje, muitos anos depois, eu olho para trás e vejo que cada conselho que ela me deu se confirmou na prática. A couve realmente alimenta, a couve realmente cura, a couve realmente sustenta uma criação inteira. E o mais bonito de tudo, a couve realmente une as pessoas. Porque toda vez que eu falo dela em vídeo, recebo mensagens de gente do Brasil inteiro, do Pará ao Rio Grande do Sul, contando histórias parecidas, contando como uma plantinha simples mudou a vida da família. E isso para mim não tem preço. Isso para mim é a maior recompensa. Quero ainda te falar sobre uma coisa que poucos criadores comentam, que é a parte emocional da galinha. Sim, galinha tem emoção, galinha tem sentimento. Galinha sente alegria quando recebe alimento natural e quando você oferece couve fresca, picadinha, com carinho, você não está só nutrindo o corpo da ave, você está nutrindo o espírito dela também. E uma galinha feliz produz mais, uma galinha feliz vive mais, uma galinha feliz fica menos doente. E eu vejo isso todo dia quando entro no meu galinheiro. As minhas galinhas correm para mim, batem as asas, fazem aquele barulhinho gostoso, porque elas sabem que ali vem comida boa, comida de verdade, comida da terra. E essa relação de confiança entre o criador e o animal é o que faz toda a diferença no resultado final. Então olha, vou terminar te pedindo uma coisa. Planta a sua couve esse mês, ainda dá tempo. Qualquer dia desse mês de maio é um bom dia para começar. Vai no quintal, prepara um cantinho, pega umas mudas e começa. Em 45 dias você vai estar colhendo as primeiras folhas. E em 3 meses você já vai estar economizando dinheiro. E em 6 meses você vai estar olhando para trás e se perguntando como você viveu tanto tempo sem ter feito isso antes. E quando isso acontecer, eu quero que você volte aqui no canal e me conte a sua história. Comente embaixo desse vídeo, manda uma mensagem, mostra foto da sua plantação, das suas galinhas felizes, dos seus ovos lindos. Porque essa história não é só minha, ela é nossa. É de todo criador brasileiro que entende que a terra é generosa quando a gente sabe cuidar dela. E não esquece, lá embaixo está o link do curso completo. Dá uma olhada. E se você gostou desse vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder os próximos, comenta o que você achou e compartilha com aquele amigo ou parente que cria galinha e está precisando de uma ajuda nessa hora difícil. Porque ajudar o próximo é o que faz a vida valer a pena. E essa couve maravilhosa pode ser exatamente o presente que ele precisa receber hoje. Agora se cuida, planta com fé, cuida das suas galinhas com carinho e nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço e que Deus abençoe a sua criação, a sua família e a sua terra.